E aí, pessoal, é dia de Grêmio, mas os bastidores é que estão mais movimentados. E através da palavra do presidente Romildo Bolzan, é que as informações acabam aparecendo e nós vamos comentar uma a uma a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes, fique atento a esta mensagem. Que tal trabalhar no exterior ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado que ainda é quase desconhecido. Clique no link na descrição desse vídeo para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Dá uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida. Faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Está aqui na descrição. Basta entrar e entender esta oportunidade. Presidente Romildo Bolzan, lembrando que hoje é dia de Grêmio. O Grêmio joga hoje às 7 horas, nós vamos acompanhar, vamos estar junto. Eu vou comentar o jogo lá na Rádio Bandeirantes, nós vamos estar numa live lá no Esporte Band RS antes do jogo e também depois do jogo. E às 10 horas a gente abre uma live aqui no canal. Logo depois que acaba a transmissão da Band, a gente abre uma live aqui no canal e começa também a conversar, vamos acompanhar muito. Hoje tem palpite KTO, hoje eu vou ficar com 3-0 pro Grêmio. Isso mesmo, 3-0 no palpite KTO. Mas aí a gente bota um vídeo depois para falar sobre isso. Porque o mais importante hoje, sim, está fora do campo. Fora do campo, em cima exatamente da entrevista do presidente Romildo Bolzan, ontem à Rádio Gaúcha, à noite. E uma entrevista que esclareceu muitos pontos. A gente vai colocar aqui porque realmente os bastidores do Grêmio é que estão mais movimentados. E algumas situações, e eu vou começar isso exatamente por um diagnóstico feito pelo próprio presidente ontem na Rádio Gaúcha. E eu vou começar toda a manifestação aqui, toda a análise do que ele falou em cima exatamente do diagnóstico do presidente Romildo. Olha o que disse o presidente Romildo sobre o diagnóstico do momento da equipe. Em primeiro lugar, temos que reconhecer os problemas e reconhecemos. É reconhecer que, por exemplo, precisamos contratar e estamos fazendo fortemente essa busca. O primeiro diagnóstico é de reforçarmos o time. O segundo é dar absoluta tranquilidade ao grupo de jogadores. Estou vendo uma situação de recuperação moral, porque o time vem melhorando nos jogos. Reputo que a derrota para o Bragantino foi injusta. Ele fala da derrota, acho que de certa maneira ele tem razão, mas o mais importante dessa mensagem aqui é que o Grêmio agora, estamos em agosto, reconhece que precisa contratar e está fortemente nessa busca. Em agosto. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente chega nas perguntas específicas sobre 3 nomes. Olha que interessante. O primeiro deles, eu vou falar, é sobre Hernani. O Hernani era um jogador praticamente acertado conosco. Estava pronto para vir do Parma, mas acabamos perdendo esse jogador. Confirma a informação de que o Carlos Amodeu, foi à Itália para comprar o Hernani, ou para acertar com o Hernani. Isso confirma a informação. E em cima dessa linha, a gente precisa também dizer que o presidente confirmou algo que, é mentira, a imprensa... Não, ele confirma. Era o jogador acertado e claramente foi para isso que foi. Outro jogador que ele fala, depois nós vamos falar do Borja, que é a notícia mais importante, mas outro jogador que a gente fala aqui, que também confirma, é Gaston Ramírez, o meia. Ou seja, o Grêmio procurou um volante e o Grêmio falou com o meia. Olha que interessante. O Grêmio realmente falou com ele, palavras do presidente Romildo, mas não avançou. Há uma avaliação que o jogador, que é um jogador que não joga há 3 meses e ele está em processo de recuperação física. A comissão técnica possui uma avaliação que qualquer jogador que chegue neste momento, chegue em condição de jogo para fazer rapidamente a possibilidade de uso. Esse jogador foi descartado. A primeira frase é que o Grêmio realmente falou com ele. Só que tu não precisa falar com ele para saber se ele não jogou há 3 meses. Né?
Então, fica estranho, porque se falou com ele, falou por quê? Porque ele não está jogando há 3 meses, basta pegar o Wikipedia para saber. Então, o presidente confirmou que esse jogador foi procurado, que o Grêmio falou com ele e que ele foi descartado porque ele não joga há 3 meses. Mas o Grêmio deveria saber que ele não joga há 3 meses antes de falar com ele. Mas enfim, essa é a notícia. O Grêmio falou com o Gaston Ramírez, que é o meia. Então falou com o Hernani, que é o volante, falou com o Ramírez, que é o meia. E aí entra em Borja, o centroavante. Sobre ele. E aí uma notícia que vai explodir hoje, tá? Ainda faltam alguns detalhes contratuais que são necessários neste momento de prudência. O Grêmio não possui somente essa negociação em andamento. Ou seja, o presidente, mesmo descartando o Ramírez, descartando o Hernani, o Grêmio diz que tem mais de uma negociação em andamento. Então seria prudente que pudéssemos fazer o anúncio de qualquer jogador quando tivéssemos tudo regularizado. Isso deve acontecer na terça, que é hoje, estou gravando esse vídeo às 9 da manhã, na terça ou mais tardar na quarta. Ou seja, o presidente confirma que tem uma negociação muito próxima e o anúncio pode ser hoje. Tendência que seja o Borja, de fato, por todas as informações que estão sendo colocadas. No campo das saídas, o que é importante para o Grêmio, tá? Porque o Borja, diferente do Ramírez, por exemplo, o Borja chega jogando, joga domingo, ou melhor, segunda, quando o Grêmio joga contra a Chapecoense. Borja joga segunda. E isso é fundamental para o Grêmio. Fundamental. Não tem o que discutir. Essas questões envolvendo o ataque do Grêmio, o Grêmio precisa botar jogador aqui. Os jogadores do ataque do Grêmio machucaram. Os 3 estão machucados nesse momento. O Ferreira, o Diego Souza e o Douglas Costa. Por isso é que o Grêmio está enfrentando dificuldade de fazer gol. Os 3 caras estão fora. E o quarto, que seria o Churin, está fora também. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Por isso é que a gente está vendo isso. Sobre saídas, o presidente confirmou Matheus Henrique e Juan. Ele confirmou que o negócio realmente saiu, que Juan não sai agora, mas que Matheus Henrique sai agora. E também sobre Ferreira e Tonhão, o presidente deu uma recuada. Neste momento não há interesse em nenhuma outra saída, né? Conferindo a saída do Matheus Henrique e também do próprio Juan. E aí ele diz, mas tem situações de negócios que são momentâneas e precisam acontecer. Para qualquer outro jogador do Grêmio tem que vir proposta via federação e depositar as luvas de direitos econômicos. Até pode acontecer, mas o Grêmio não tem nenhum interesse em se desfazer de nenhum desses 2 jogadores. Confirmando, o que é isso aqui? Para tirar o Ferreira vai pagar multa. Na verdade é isso. Com relação ao Rodrigues, que convenhamos é uma situação menor, eu acho, dentro da análise do Grêmio, se fala num empréstimo de $200 mil ou 200 mil euros, o que convenhamos não vai mudar a vida do Grêmio, e naturalmente o jogador deve estar recebendo uma grande confirmação lá de valores muito maiores que ele recebe. Existe sim uma grande disputa entre esse absurdo que virou a parte financeira do Grêmio, pagando fortunas para alguns jogadores, pagando pouco para outros. Aí os jogadores reclamando nas redes sociais, conflitos aqui e ali. Fica evidente que alguns jovens, e isso está saindo, por exemplo, via o próprio Tonhão, tem muitos do staff dele reclamam, o próprio Juan, de certa maneira, também colocando nessa linha, dizendo que existe muita diferença de tratamento interno no Grêmio. E isso acaba refletindo nessas questões e a gente está vendo mais uma vez isso, de alguma maneira, consumindo um pouco o tempo do presidente do Grêmio, que está tentando controlar esses ânimos através dessas ações. O fato é que essa é uma questão também que vai ganhar mais visibilidade, com o Grêmio recebendo propostas oficiais, segundo o presidente, para sair a partir de agora tem que pagar a multa. Se não pagar a multa, não sai, porque o Grêmio não tem interesse em se desfazer de mais ninguém. Lembrando, o Grêmio confirmando a venda do Juan e a venda do Matheus Henrique, já junto com o Diego Rosa lá da base, e também o PP vendeu demais nesse ano, tem muito dinheiro por aí, e isso tem um lado bom,
porque o Grêmio tem tranquilidade para poder fazer os investimentos que imagina. Eu achei esclarecedora a entrevista do presidente Romildo, acho que ele passa muitas informações interessantes e a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer. O fato é que a análise e o diagnóstico do presidente Romildo é que o Grêmio precisa contratar e vai buscar isso. No ano passado o Grêmio contratou muito, mas contratou errado. Esse ano o Grêmio está diminuindo um pouco as contratações e me parece melhor esse processo. O Thiago Santos é um acerto, o próprio Douglas Costa eu jamais vou chamar de um problema, um erro, e acho que o Grêmio, nessas contratações que estão sendo citadas, sobretudo do Borja, também acerta, e a gente torce que a partir de agora o Grêmio tenha um resultado melhor, porque a segunda divisão, sim, essa é a pior das questões e pode definir o futuro do Grêmio de uma maneira muito drástica e muito difícil. Então a gente tem que sair dessa e acho que a partir de agora vai sair se fizer bons investimentos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.